Olá, queridos irmãos, amigos e seguidores deste canal de estudos bíblicos, sejam bem-vindos a este canal. Eu sempre aconselho a pegar a Bíblia Sagrada, porque sem ela fica difícil, né? E o tema de hoje, o assunto de hoje é: e por se multiplicar a ciência, o amor de muitos se esfriaria, não é isso? E agora? Não sabemos nós o que faremos. Irmãos, queridos, resolvi fazer este estudo mediante acontecimentos atuais no meio cristão evangélico que tem nos deixado às vezes temerosos, assustados, entristecido com tantas heresias, e muitos têm enfraquecido na fé genuína ao ponto de errar o alvo e não saber o que fazer. Lá no livro de Daniel 12, leiam tudo, sempre que eu citar o texto aqui, leiam tudo. Daniel 12, 1 ao 13, nos fala sobre os últimos tempos, as palavras seladas. Aconteceu mais ou menos 600 anos antes de Cristo. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve. Mas naquele tempo, que é o tempo do domínio do mal, livrar-se-á o teu povo e todo aquele que se achar escrito no livro. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência e a tecnologia se multiplicará. Efésios 1:13. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho, que é a mensagem da vossa salvação, e tendo nele, que é em Yeshua, também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 2 Coríntios 1:22. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Lucas 10:20. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Num vídeo deste canal, eu sugeri que quem tivesse Netflix em casa visse o documentário O Dilema das Redes. É um documentário muito importante nós vermos e meditarmos nele também diante do que está acontecendo nesses últimos dias. Eu farei um resumo dos resumos para quem não viu, quem não tem Netflix em casa. É um documentário sobre o lado B das redes sociais. Isto é, a manipulação algorítmica de nossas afetividades e visões políticas, expondo o ponto fraco do Vale do Silício. O filme reúne ex-funcionários do primeiro escalão de gigantes da tecnologia, são executivos de companhias como Google, Facebook e etc., e conta a narrativa mostrando o cotidiano de uma família ficcional, que é uma família fictícia, com os filhos adolescentes, e é a partir dela que os temas abordados pelos especialistas ganham clareza, especialmente para o público mais leigo. O dilema das redes mostra que o uso das redes sociais pode ter sérios impactos políticos. Um dos pontos altos é o debate que o filme suscita acerca da responsabilidade das redes sociais sobre o conteúdo que circula nesses espaços, do bem e do mal. O presente e o futuro da humanidade. O filme revela sobre os serviços que as redes sociais utilizam e os mecanismos de buscas e informação rápida. Isso são como iscas que nos seduz. E também a proliferação de fake news, que são as notícias falsas, mais perigosas que uma proliferação de vírus respiratórios mortais, capazes de implantar sérios problemas na democracia e também problemas mentais, espirituais, psicológicos, etc. O documentário ele é excelente para refletirmos sobre como criarmos nossos filhos e enfrentarmos alguns problemas que temos hoje, atualmente, já que vivemos na era digital, com tanta tecnologia. O problema não é a tecnologia, e sim o uso dela. E quem está por detrás disso tudo? Um famoso filósofo, poeta, dramático, Sófocles, disse: nada grandioso entra na vida dos mortais sem uma maldição. Ele escrevia sobre as polaridades, tipo, não há bem sem mal. As redes sociais hoje, com sua poderosa capacidade de processamento, junto com a tecnologia agora 5G, essa extensão mundial em larga escala trará cada vez mais essa socialização. Por trás disso tudo
o que vemos é a falta de sinceridade, mentiras, engano, falsidade, desejo de manipulação, de exaltação, o desejo de revelar e minimizar o mal, que é o pecado, ao mundo, de forma que gradualmente o que antes, com os princípios morais e éticos que haviam no mundo, assustava e envergonhava. Hoje, alguns sentem orgulho de se manifestarem. Isso se chama manipulação. Hoje vivemos a era, não tem nada a ver, é tudo normal. Qual o problema? O importante é ser feliz, não é mesmo? Há uma equipe toda articulada, em conjunto se movendo com um objetivo: das plataformas fazerem o bem para a humanidade. Crês tu nisso? Estão tentando apagar a nossa história. Saímos da era da informação para a era da desinformação. Ao longo de nossa história sempre houve desinformação nos grupos que venciam uns aos outros e reescreviam suas histórias da forma que lhe conviam. Vemos isso na história do cristianismo. Como houve e há desinformação até hoje nesse sistema maligno que rege os reinos da terra do jeito que lhe apraz, até hoje. Queridos, isso é apenas a ponta de um iceberg. Não temos que lutar contra a carne e o sangue. Lembremos, o Eterno é Elohim Tsevaot, Deus dos exércitos. Deus poderoso é o Senhor. Lá em Provérbios 18:10, torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Queridos, estamos numa guerra. E numa guerra há toda uma estratégia, há um comandante, um capitão, um general. Precisamos nos preparar, estarmos armados até os dentes espiritualmente. Conhecer o inimigo, suas estratégias, mais do que ele conhece a nós. Pare de subestimar o poder e as estratégias dele para nos destruir. Após a libertação de Israel do Egito, Moshe, que é Moisés em hebraico, que era exímio guerreiro, ensinou o povo israelita a lutar contra os povos inimigos que tinham os melhores exércitos e mais bem preparados da época, com táticas de guerra que eram invencíveis. E o povo israelita, aos poucos, entre uma guerra e outra, foram se aperfeiçoando. Mas em todas as guerras, o Senhor, o Eterno Elohim Tsevaot, Deus dos exércitos, ia à frente. E a vitória, quando eles eram fiéis, era certa, era garantida. Lá em 2 Timóteo 2, do 3 ao 4, leiam tudo. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem estamos agradando? Você já se sentiu impotente diante do inimigo que temos que lutar todos os dias? Ou você está se achando um alecrim dourado que nasceu no campo? Que o inimigo está em paz com você, que ele é gente boa, que é apenas um exagero o que se diz dele na palavra do Senhor. Só alguns lembretes. João 10:10. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Satã tem alguns atributos. Ha-Satã, em hebraico, significa acusador. A antiga serpente, inimigo, enganador, destruidor. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, que é o inimigo, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, destruir. 2 Coríntios 11:14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. João 8:44. Ele foi homicida desde o Bereshit, desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Zacarias 3:1. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor, opositor. Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele é o tentador. Apocalipse 12:7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e seus anjos. Dragão. Apocalipse 12:9. E foi
precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada de Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Segundo Crônicas 20. Leiam tudo, meus queridos, sobre a vitória do rei Josafá. Perto do fim do reinado de Josafá, houve uma peleja entre os filhos de Moabe e os filhos de Amon, que vieram contra o rei Josafá. Josafá, ele foi um rei que fez o que era reto diante do Senhor. Teve alguns pequenos deslizes lá, mas nada que o Senhor o perdoasse. E ele se acertou diante do Senhor e foi uma bênção. Teve um reinado de paz, um reinado muito abençoado. Quando alguns avisaram a ele que vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, chegaram algumas pessoas e falaram com ele: ó rei, está vindo uma grande multidão da além do mar e da Síria contra nós. Segundo Crônicas 23, então Josafá, que é Yehoshafat em hebraico, ele temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá e oraram pedindo socorro ao Senhor. Ele fez uso aí dos meios de graça. Yehoshafat se pôs em pé e pôs-se Josafá em pé na congregação, que é o templo, na casa do Senhor, que é Beit Adonai, e orou. Em 2 Crônicas 29, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Olha que oração maravilhosa. E em sua oração, Josafá falou ao Eterno sobre seus inimigos, os amonitas e os moabitas, e da multidão que estava vindo contra eles em Judá. A oração de Josafá, segundo Crônicas 20, do 12 ao 22. Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Queridos, o reconhecimento da necessidade da presença do Senhor conosco, que só Ele é o Senhor, Elohim Tsevaot, Ele luta por nós, isso é maravilhoso. Todo Judá estava em pé, na posição que agradava a Deus perante o Senhor, como também suas crianças, mulheres, seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor sobre Jaaziel, filho de Zacarias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, ouçam, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão do Eterno. O Senhor os orientou a descer contra eles, contra o exército inimigo, e disse: parai, estai de pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá adorou o Senhor junto com os levitas, filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor, o Eterno de Israel, com voz muito alta, muito louvor, muita adoração. Enquanto eles estavam louvando ao Senhor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe, e foram desbaratados, e se destruíram com os moradores de Seir, que eram inimigos, e se autodestruíram entre eles mesmos. E eis que eram todos corpos mortos, e nenhum escapou. Toda aquela grande multidão, nenhum escapou. Há um inimigo forte diante de nós todos os dias. Reflitamos. Estamos buscando ao Senhor na posição que agrada a Ele, de pé, nos voltando para Ele, nos preparando. Estamos orando, tendo uma vida íntima de oração com o nosso Senhor e Salvador. Orai sem cessar. Efésios 6:18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Estamos confiando, exercitando a nossa fé diante do Senhor. Nossos olhos espirituais estão postos no Senhor, nas coisas do céu, naquilo que é eterno. Quem alimentamos mais, a carne ou o espírito? Lembra que aquele que está mais bem alimentado vence, tá? Colossenses 3:1-25. Leiam tudo. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, as eternas, onde Cristo está assentado à destra de Deus.
E pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, a gula, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira do Eterno sobre os filhos da desobediência. Despojai-vos de tudo, da ira, da cólica, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Lembram da lachon hará, uma língua maldita? Não mintais uns aos outros. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Temos dado ouvidos à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo de Deus. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no coletivo, às igrejas. O que vencer, aqui é individual, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Estamos de pé, preparados na posição que agrada ao Eterno? Ezequiel 2:1. Põe-te em pé e falarei contigo. Sai do comodismo, levanta-te, desperta, prepara-te. E muito se posiciona no exército de Elohim Tsevaot, Deus dos exércitos. Estamos numa batalha ferrenha, queridos. Temos o Senhor que está à frente de nossas pelejas. Só Ele vence por nós. Não temas, eu estou contigo. Joel 3:10. Digo fraco, eu sou forte. Não temais, nem vos assusteis. Nossa salvação ela é individual. Isso é muito sério. Será que ainda estamos brincando com a nossa salvação? Diante de todo exposto nesse estudo, sabedores que há um domínio, há um sistema, há uma equipe super bem preparada, nos atraindo, nos seduzindo cada dia mais para as redes, e não sabemos onde isso vai parar. Não sabemos nós o que fazer, o que faremos. A equipe não é fraca não, tá? Quanto mais nos alimentamos dela, mais ela vai se fortalecendo. E vai nos conhecendo cada dia mais, e sabendo cada dia mais sobre nós, e vai nos seduzindo e prendendo de um jeito quase impossível de sairmos dessas redes que temos diante de nós hoje. E como se tudo isso não bastasse, temos também agora a inteligência artificial. Só o Senhor para ter misericórdia de nós. Continue alimentando, dando linha às redes. Queridos, a ciência e a tecnologia usadas com sabedoria e para o bem são boas. Converse com seus filhos, com seus amigos, com sua família sobre isso. Que dilema, hein? Hebreus 2:3-18. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Yeshua HaMashiach morreu e ao terceiro dia ressuscitou para que eu, você, também pudéssemos ser salvos e viver eternamente em seu reino eterno. Reflitamos, estamos monitorando nossos filhos, a nossa vida, como está a nossa família? Há um padrão ditado ali nas redes. Estamos seguindo-o? Até onde estamos envolvidos? Quanto tempo dedicamos nas redes? Com coisas vãs, passatempos, divertimentos, etc. Quanto tempo passamos com o Senhor em oração, louvando, adorando o seu santo nome, meditando na sua santa e poderosa palavra, evangelizando? Como vai o nosso testemunho? Alguém sente o bom perfume de Cristo em nós? Vê em nós a sua luz? Se não todos, a grande maioria, nos dias de hoje, de alguma forma está envolvida nessas redes. Uns não conseguem mais viver sem elas. Lucas 18:1-8. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Não desiste não, meus queridos. Ore, esteja em comunhão com o Senhor, confie, busque a sua paz, a sua face. Verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Isso é seríssimo. Foi Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, que disse isso. Como está a nossa vida espiritual diante do Senhor? A Bíblia é um livro espiritual, ela é a palavra de Deus. Sabe quando saberemos quem está por detrás dessas redes? Quando ele se manifestar.
pois ele se manifestará, porque a Bíblia, a palavra de Deus fala isso. Lá em 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 17, leiam tudo e meditem na palavra de Deus. A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Verso 8, então será revelado o iníquo, quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda gloriosa. O qual se opõe, aqui sobre o inimigo, tá? O anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou adoração. Apocalipse 13, do 1 ao 8. Leiam tudo, meus queridos. Ficam com medo, não. Sabemos e conhecemos o Deus a quem servimos. Verso 7. E foi permitido fazer guerra aos santos. E foi permitido ao anticristo, ao inimigo, fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Todo mundo. Entendem agora a batalha, a peleja em que nós estamos? Ele vai exigir adoração. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele, o inimigo, o anticristo, operará grandes sinais, até fogo fará descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam, e engana os que habitam na terra, e nos impedirá de comprar, de vender, fazer qualquer negócio, a menos que aceitemos seu domínio. Seu reino maligno, de engano. Difícil, né? Se preocupa não. Ele prometeu, se preocupa não, porque o nosso Senhor, Yeshua Mashiach, ele prometeu que está conosco todos os dias até a consumação. Mateus 28, 20. Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas, patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ninguém engana o Senhor. Salmo 101, 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ele vê tudo. Ele sabe tudo. Nos conhece de dentro para fora. Se você ainda tem alguma dúvida, leia o Salmo 139. A boa notícia está Apocalipse 21, Apocalipse 22. Leia aí que a partir desses capítulos nós já podemos respirar. Estaremos na Nova Jerusalém, junto com o nosso Pai Eterno e o Cordeiro Yeshua HaMashiach. Voltaremos a nos alimentar da árvore da vida, servindo ao Senhor. Veremos o seu rosto como ele é. Ali não haverá mais noite, não necessitará mais dor, choro, pranto. Não necessitaremos de lâmpada nem luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia com a sua Shekinah e reinarão para todo sempre. Adora ao Eterno. Ainda há tempo. Queridos, parem de lutar contra este amor ágape. Parem de resistir contra o amor dos amores. Yeshua, Jesus, te ama. Ele deixou o esplendor que ele tinha, a glória que ele tinha para nos salvar. Agarre essa oportunidade e aceite essa tão grande salvação. Faça parte dessa igreja gloriosa, daqueles que irão morar na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, com o Senhor eternamente. Oremos, queridos, oremos. Até onde estamos encurvados e presos nessas redes celulares, sem condição de olhar para o alto só?
Lembre que do alto virá o nosso socorro, vem o nosso socorro. Os céus estão trovejando gotas da ira do Eterno. Vejam os sinais que estão acontecendo, as profecias se cumprindo para o tempo do fim. E nós, como estamos? Encurvados? Olhando somente para baixo? Ou os nossos olhos estão postos no Senhor, olhando para o alto, de onde virá o nosso socorro? Lucas 12:20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado e para quem será? Olha que coisa séria, ninguém sabe o dia nem a hora, mas é certo, Jesus vem, porque Ele é fiel, a sua palavra é fiel e verdadeira. Yeshua, a Mashiach, vem buscar uma igreja para estar com Ele na Nova Jerusalém, em seu reino eterno. Valorize os estudos bíblicos que são feitos na sua igreja. Não existe aqui na terra uma denominação perfeita. Todas têm os probleminhas e nós vamos se ajustando, ouvindo as orientações do Senhor, a direção do Espírito Santo de Deus, porque todas que são evangélicos creem no Senhor Jesus e se voltam para Ele, buscam oração, se santifica. Nesse meio o Senhor opera e valorize a sua igreja. Ore por ela, ore pela salvação de vidas, que o Senhor traga mais salvos, que a seara é grande e poucos ceifeiros. Evangelize, ide, anunciai a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é nosso alimento, ela nos sustenta, dá força nas batalhas, ela é luz para o nosso caminho. E Yeshua venceu o inimigo com a palavra do Senhor. Quando ele foi tentado, faça parte do corpo de Cristo. Juntos somos mais fortes. Seja fiel, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Aceite esse amor verdadeiro e diga, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Em hebraico, Ani ledodi vedodi li. Ani ledodi vedodi li. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. 1 Pedro 5, 8, 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pare de subestimar a estratégia e o poder desse destruidor, enganador, essa serpente maldita. Vigia, ora, louve ao Senhor. Elohim Tsevaot, Deus dos exércitos, põe os seus olhos no Senhor, naquilo que está no céu, na eternidade, naquilo que é eterno. Ele é que está à frente desta batalha. Dele vem a nossa vitória. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Gostou deste estudo? Foi abençoado com ele? Evangelize, junte-se a nós. O objetivo deste estudo é que você esteja preparado para esta peleja. Levanta-te, desperta-te, acorda, sê fiel até a morte. Teme a Deus, teme ao Eterno, dá-lhe glória. Ele é nosso Pai amoroso, justo e fiel. É Ele que vai à frente de nossas batalhas e nele somos vencedores. Amém, meus queridos? Que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Se você gostou, envie para pessoas que você quer abençoar também com a leitura e o crescimento da palavra de Deus. E desde já agradeço aqueles que estão se inscrevendo, aqueles que têm curtido. Façam comentários aqui se você está entendendo direitinho os estudos. Conta as experiências. É muito bom a gente interagir. Forte abraço a todos. Shalom, shalom, ulehitraot. Até o próximo estudo.